E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Vini. Bem-vindos a mais um vídeo e hoje o assunto é Stitches novamente. Recentemente fizemos uma live sobre Stitches e hoje eu trago para vocês Dark Mode com Stitches. É um assunto muito legal. Fazer Dark Mode com Stitches é muito fácil e ainda vamos salvar no Storage para que mantenha-se salvo o tema. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, aqui eu tenho o meu main, o meu app normal. Aqui eu tô fazendo com o Vite mesmo, então já devem estar familiarizados, né? Já fiz vídeos aqui com o Vite, mas nada mais nada menos que o app aqui, só com um exemplo de componente com Stitches aqui, um título apenas com a cor primária. Essa cor primária, as cores não estão com valores, né? Então eu vou rodar aqui, yarn-dev, já aqui no meu Chrome, localhost, perfeito, ele tá aqui sem cor, né? Como o primary não tem nenhuma cor, então a gente vai criar agora, né? Então a gente tem duas possibilidades, né? Dark e Light. Então são essas duas possibilidades que a gente tem. Então a gente tem a parte Styles aqui, né? E aí a gente vai criar o nosso tema Dark e Light. Então aqui, vou criar aqui a pasta Theme. Nessa pasta Theme, eu vou começar criando o Light. O Light.ts. Aqui no próprio Stitches Config, temos uma função chamada Create Theme, que vem do Create Stitches. Então vamos a ela. A gente vem aqui, Export Const, né? Eu vou ter que exportar essa constante. Igual a create theme. Esse create theme vai vir do stitch config, né, um arquivo de configuração. Já expliquei a vocês como é que faz isso, né, o template inicial do projeto Stitches. Create theme, abre aqui a função, abre o objeto. Quando é Dark Mode, a gente só vai mudar as cores, né, não tem necessidade de eu trazer outros tokens aqui, como cores e tudo mais. Então eu vou trazer aqui todas essas chaves aqui de cor. Trouxe os tokens aqui de cor. A gente vai rechear as cores aqui ainda. Seguinte, eu vou deixar primary, secondary, tertiary. A mesma coisa eu vou fazer lá no Stitch Config, porque é aqui que ele vai reconhecer as minhas cores. Então vou deixar aqui para que ele reconheça os tokens. Tem um site muito bom chamado Happy Hoiz, acho que é assim que se escreve. Happy Hoiz, na verdade. Esse aqui. Esse Happy Hoiz aqui a gente pode ter umas ideias de temas, né? Então eu vou criar aqui, vou pegar esse aqui. Vou dizer que essa cor aqui é a minha primária. Por secundária eu quero, pode ser essa mesmo. E cor terciária eu vou pegar essa cor aqui mais escura. Perfeito. Bom, vou escolher a outra pro Dark. Então vou escolher esse. Então esse aqui vai ser o Primary. E aí ó, o que eu posso fazer? Posso só copiar isso aqui tudo. Vou criar aqui o Dark.ts. Pegar aqui as cores. Então a primária vai ser essa. Bem escura mesmo. Uma laranja. Quero que seja secundária. E a terciária pode ser Então beleza, criamos os temas. Então agora vamos usar esses temas. Bem, aqui no meu app eu vou testar os meus temas que eu fiz. Como é que eu faço isso? Primeiro que esse Title Example ele não tem cor. Eu vim aqui e tá com cor vazia porque eu não apliquei os temas. Como é que eu vou aplicar? Uma opção é eu vir aqui na minha div principal e colocar um class name. Então se eu colocar aqui o Light, né, e importar lá do meu time, eu vou vir aqui e vou ver que ele tá clarinho. Então o que é que eu posso fazer? Eu vou criar aqui uma div container, lá do div mesmo. Esse é meu próprio container em si. Vou colocar o background dele como primary, certo? Já vou colocar aqui. E a cor daqui vai ser o secondary, pra gente não ter confusão, né? Então perfeito. Acho que tertiary é melhor. Beleza? Como a gente não tá passando height, né? Então vou passar aqui o height de 100 VH. Para a gente ter ele ocupando toda a altura que faltou. Beleza? Só pra gente ter, né? É que ele não está aplicando global. Eu tenho aqui um arquivo de global CSS, né? Vou só trazer para cá, só para a gente ter o global aqui também. Então clico aqui, global, importo ele. Esses códigos aqui vão estar na descrição, né? Para a gente vai disponibilizar para vocês. A gente já tem no nosso GitHub da SideLab uma pré-configuração de arquivos, projetos tanto Stitches como o Styled Components. Então tá aqui nosso cara. Aqui eu vou dar um font size maior para ele. Então coloca aqui font size 4 rem. Bom, por enquanto isso serve. O que a gente pode fazer agora? Eu vou dar um display flex aqui, juntamente com a line item center e o justify content center, só para a gente ter o texto centralizado ali no meio. Perfeito, tá aqui.
Então, o que é que a gente pode fazer agora, né? Já aplicamos aqui, vou aplicar o Dark também, ó, pra gente ver. Dark aqui, ó, bem escurão. O que é que a gente pode fazer agora? Podemos criar um state de time, um state realmente de time. Ou seja, se eu tenho Light e eu tenho Dark, eu preciso guardar isso no state, para aí sim a gente fazer as alterações de cores. Bem, então aqui eu vou só puxar esses carinhas aqui para cima, a gente quer para não atrapalhar aqui. Então, basicamente eu vou vir aqui criar um state, então state chamado time, e a função que muda ele chamada setTeam. Né? Eu dou um useState, React, começaria, vou dizer que ele vai começar com Light, então o tema dele inicial é o Light, e aí coloco o tema no lugar na classe name ali, e eu vou ter meu tema aqui. Se eu colocar aqui Dark, o mesmo vai acontecer. Tá feito o tema. Então a gente precisa agora fazer uma função que basicamente vai trocar as cores. Então para isso eu vou criar aqui uma função chamada toggleTeam mesmo. Então toggleTeam. Vou usar meu setTeam ali. Basicamente quando meu tema, a lógica, né? Quando meu tema for light, eu quero que mude para dark. E se não for light, mude para light. O que a gente pode fazer agora é realmente criar um switch, por exemplo, e adicionar ele para utilizar o toggleTeam dele. Para isso a gente tem um carinha chamado Chakra Y. Chakra Y é uma biblioteca Y, então tem muita coisa nele. Estou aqui só na parte de componentes, mas realmente tem muita coisa nele. Vou pegar aqui o switch para a gente mudar os carinhas. Antes mesmo da gente instalar o switch em si, a gente tem que instalar aqui. Ó, ele vê que tem vários frameworks, guias de frameworks. Para o Vite, ele dá a gente aqui esses comandos para a gente instalar. Então eu vou instalar ele aqui. Vou abrir um novo. Vai instalar aí as bibliotecas que precisa realmente para rodar ele. Se eu vier aqui, ele me dá mais outra coisa, que é colocar um provider do Chakra por volta do app. Isso aqui, o resto aqui é opcional, nada tão importante. Mas ele manda a gente criar aqui no app, aqui no main mesmo, um provider que vai ficar por volta da aplicação. Isso aí é exportado do próprio Chakra, biblioteca. Chakra by React. Perfeito. Então agora vamos buscar o próprio switch, né? Tá aqui o switch. Então vamos adicionar ele através do import switch from Chakra Y React. Então eu vou só copiar aqui. Na verdade eu vou pegar logo o switch aqui, ó. Aqui a gente vê que tem os tamanhos e também tem cores. Então eu vou pegar logo esse aqui que já está com as cores e o tamanho. Ele já vai pedir para importar, então eu vou importar automaticamente. Então basicamente a gente já tem o nosso switch. Vamos dar uma olhada aqui no meu Chrome. Tá aqui, ele aqui no canto. Ele tá pequeno ainda. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dele. Aqui ele tá. Quais são os tamanhos que a gente tem de opção? Só esses, né? Beleza, a gente pode customizar eles aqui também. Esse tio aqui é a cor. Eu vou colocar ele como uma cor que a gente não esteja usando. Pode ser a própria cor do tema, né? Tertiary. Fica mais escuro. Então beleza, então o que a gente faz agora? Eu acho que o Chakra lá ele não aceita as cores dos stitches. Então que ele tem algumas cores. Eu vou colocar aqui o purple. Beleza. Então o que a gente tem aqui? Temos a função já do switch. O switch ele pode ter um onChange, né? E aí nesse onChange a gente já pode colocar o toggleTeam e a magia acontecer. Então toggleTeam aplicado. Dark Mode, temos um Dark Mode. Eu vou só dar um margem nele, então vou dar uma margem height aqui de 2 rem, para a gente ter eles juntos, separados. Então a gente tem eles aqui. Perfeito, perfeito. O que a gente pode fazer agora? Então basicamente a gente já tem o Dark Mode pronto. Porém, se eu vier aqui, né, atualizar, voltar ao estado inicial. Por quê? Porque quando eu atualizo a página, o state aqui ele começa como light. Se eu colocar aqui Dark, né, só para provar isso, ao eu atualizar a página ele vai ficar em Dark. Então, já para a gente evitar.
Outra coisa também que a gente pode colocar no switch aqui é a opção is, acho que é is active checked, acho que é checked, isso, checked, is checked. Então ele vai ser checado quando o time for igual a dark. Faz mais sentido deixar ele checado quando o tema for dark. Dark minúsculo, beleza. Então quando o tema for dark vai ficar já checado. Bom, então vamos salvar no storage esse tema para que a gente consiga salvar o último tema que foi feito pelo usuário. Então vou vir aqui, ó, só para vocês verem onde é que fica o storage, aqui, ó, colocar o storage aqui em application no console, colocar o storage. Vou ficar com ele aqui aberto só para a gente ficar monitorando ele. Então, bem, para começar eu vou criar aqui na minha pasta src pasta hooks, só para a gente organizar os hooks todos. Eu vou chamar ele de use storage. Nesse caso aqui eu vou criar aqui um export use storage e por enquanto vamos deixar sem retorno, sem nada. Basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma migração do que a gente já tem agora, que é essa parte aqui de toggle time. Então vou copiar isso aqui, ó, vou trazer para lá, para meu use storage. Então tá aqui, importar o use state. Eu vou importar aqui novamente o light e o dark, a gente não vai usar por enquanto. Na verdade, do light e o dark a gente usa, fazer o dark por enquanto, né, já que o meu switch está aqui no meu próprio app. Então vamos vir aqui, importações feitas, provavelmente vai mudar alguma coisa, né? Ponto barra styles barra time barra light. Bom, tendo isso feito, já temos aqui a função time e a função toggle time e o time. Então já posso retornar eles, né? Eles que eu vou querer recuperar na hora de usar. Então aqui o time e o toggle time. Como a gente está usando o TypeScript, né? Eu vou fazer uma coisa. Eu vou tirar esses caras aqui e vou criar uma interface. Uma interface chamada storage props mesmo. O time e toggle time. Beleza. O time ele vai ser um string e o toggle time é uma função que não retorna nada. Eu gosto de fazer isso, né, já que a gente está usando TypeScript, porque aí ele vai reclamar que no retorno ele precisa do time e do toggle time. Então agora ele não vai reclamar mais. O time ele não está tipado, ele está tipado como string, porém eu estou fazendo aqui como se fosse objeto, né? Então uma coisa que eu posso fazer aqui é mudar de type, colocar assim, ó. Colocar dessa forma. Aqui, pronto, coloquei dessa forma, ele já vai entender que isso aqui é meio que uma array, né, de tipos, né, já que eu estou retornando dessa forma. Eu poderia retornar dessa forma, né, um objeto e voltar aqui do jeito que estava antes. Então tem isso e aqui em vez de do type voltar ao interface que eu estava, né. É só o estilo que a gente está retornando aqui os dados. Bom, então aqui eu tô com o meu tema, né? Meu toggle time. Retornando aqui meu time, meu toggle time. Vamos usar lá no app. Então aqui no app, vou chamar, criar aqui um const igual a use storage, é isso. E ele vai fazer a importação automática. Eu estou importando. Não está importando automático, vamos ter que importar isso aqui. Hooks barra use storage. Use storage.ts, tá? Por algum motivo ele bugou. Deixa eu até importá-lo aqui. Aqui eu posso pegar o tema e o toggle time através dessa desestruturação que eu estou fazendo. Então agora sim eu tenho o tema do toggle time e aí deve funcionar normalmente. Esse aqui já foi do próprio ChakraUI, ó. Ele tem um embutido um tema deles, mas isso aqui não é o nosso. A gente poderia até ver, mas já entra no ChakraUI. Ele tem sim temas de arquivo e light, mas aqui a gente está fazendo com o próprio Stitch mesmo, com o próprio básico que a gente já tem. Então a gente já tem uma função funcionando e os storage, porém ela realmente não está funcionando como é para funcionar.
Então o que é que ela deve ter? Essa função ela deve ter a presença do storage. Então o que é que a gente pode fazer aqui? Pelo menos a gente vai ter que ter nesse toggle theme um set item, né, que é para setar para o storage o meu tema. Bom, e aí a gente, como não tinha o set theme ainda, vamos voltar a usar ele. Então set theme aqui, por isso que não estava mudando lá, porque o set theme é o que muda o tema atual. E aí eu vou usar o new theme, certo? Fazendo aquela verificação. Se o new theme, né, que é o tema que está lá na minha meu local storage, for light, torne o meu tema light, se não dark. Por que isso? Porque se lá no meu storage tiver light, significa que o tema atual é light, senão será dark. Perfeito. Então agora pelo menos a gente vai conseguir fazer a alteração. E aqui vocês veem que está aqui o min aqui, que é o stitch@theme, que seria mais ou menos o título, e aqui o valor que seria dark e light, né? Mas ainda assim, quando eu atualizo, ele não está recuperando o valor atual. Fazendo pensando no nosso stage aqui no local storage, a gente precisa armazenar os itens, que já fizemos isso, armazenamos o dark e o light, porque agora a gente precisa pegar eles. Para isso a gente vai usar um use effect, um hook, né, de efeito colateral. Então toda vez que a gente executar atualizar a página, algo do tipo, abrir a página, ele vai executar, né? E aí tem uma rede de dependências que a gente pode fazer coisas a mais com ele. Então com isso a gente vai fazer um get item basicamente. Então a gente vai pegar, então colocar assim, actual theme, então é theme in storage. E aí a gente faz local storage novamente, ponto get item. Se set item era para levar o item, get item para pegar. A gente vai usar aqui. Então é aqui, através da própria key, a gente consegue já pegar o valor. Por isso que é legal aqui. Bom, então agora eu tenho o tema realmente essa constante, e aí a gente pode fazer algumas verificações. Se o meu local storage, se o meu storage value ele for vazio, ele fosse null, por exemplo, apaguei meu histórico, ou por algum motivo eu perdi a minha key, ou pela primeira vez eu estou abrindo o site, então vamos setar o light como padrão. Setamos o light aqui. Opa, set theme, não set light. Setamos o tema como light, e aqui no local storage, ponto set item, e a gente vai setar aqui o mesmo esquema aqui, né? Só que ao invés de usar o new theme, eu já vou usar o light. Então dessa forma a gente já tem, e não isso, né? A gente tá falando de string, só guardar string somente, não o primary, secondary. Então feito isso, a gente também verificamos, né, se o cara for null, se o cara for vazio, se não tiver nada ainda, já seta o estado para light e já seta o storage para light também. Se não for vazio, posso só setar o time de acordo com o que eu tenho aqui. Então time storage, se o time storage tiver light, então coloque light, não coloca dark. Porque se meu storage tem lá light, então eu quero que deixe light, senão eu quero que mude para dark. Então basicamente está pronto o hook que vai permanecer os dados no navegador. Então do light atualizo light, do dark atualizo, permanece dark. Ele dá um pequeno estalo assim, botar em dev ele vai estar muito rápido, já vai estar pegando o estado do inicial do time, então ele vai dar um pisco. Mas quando tiver em produção, vocês vão ver que ele vai estar normal. Eu vou colocar em produção e vocês vão ver que vai estar em produção, vai estar normal. Bom, então a gente já tem tudo isso aqui, mas aqui no app vocês verem que eu preciso que o tema esteja aqui, né, sendo tratado aqui. O switch também está aqui. Então é interessante que para eu poder utilizar esse switch em outro lugar e não no app, eu utilize context, porque aí eu consigo recuperar o time tanto no switch aqui que eu estou usando, o toggle theme eu estou usando no switch, e o tema aqui no class name, né? Se eu fosse usar tudo isso aqui no app, show, mas eu quero usar o switch, eu quero criar uma componente de switch e quero que o meu tema seja global assim, e o toggle theme eu possa utilizar em outros componentes. Então para isso vamos fazer o seguinte: primeiro eu vou separar aqui, eu vou criar aqui uma pasta components,
Vamos criar o primeiro, que seria o próprio switch. Só que como ele está aqui como switch, possa ser que dê problema na hora de usar. Então eu vou colocar aqui switch theme.tsx. Aqui eu tenho um snippet do React. Eu vou pegar o switch, vou mover, tá? E aí ele vai pedir, né, o toggle theme, o theme, o dark e tudo mais. Por enquanto eu vou importar ele, e aqui é switch theme. Eu posso chamar de switcher, aí não switch, ficar melhor, vou colocar switcher. Show. Como eu não tenho o toggle theme aqui, né, o theme, ele está lá no meu app. Vou remover aqui eles, beleza? E aqui também vai dar problema. Bom, para a gente criar o context, né? Eu vou vir aqui nos meus hooks, vou criar um use theme. Eu vou usar um use themes, tá? Só use theme. Então vamos começar a criação do context API. Eu vou trazer também vídeos melhores sobre o context API, mas vamos dar um apanhado aqui básico de como fazer o context API. Basicamente, eu tenho que criar o meu context em si. Então eu uso um create context aqui. React. Eu tenho que colocar um valor inicial, então geralmente eu crio uma interface aqui, ó, que seria com os dados que vão estar no meu context, né, os dados que eu quero que sejam compartilhados entre componentes. Então eu chamo aqui de context data. Como é o theme, né, a gente já sabe que vai ser o theme, que é um string, e toggle theme é uma função e não retorna nada. Então basicamente a gente já tem o que a gente vai usar. Então aqui eu coloco as context data. Então esse meu theme context, ele vai ter theme e o toggle theme. Agora a gente vai criar realmente a função do context, né? Então aqui eu vou criar theme provider igual, e aqui ele vai retornar uma coisa chamada theme context, que seria esse cara aqui, que é o meu context, ponto provider. E aí a gente vai colocar um children. Por quê? Porque esse componente ele vai estar por volta da minha aplicação, assim como o chakra, para que ele fique por volta da aplicação e todos os filhos dele consigam ter acesso aos seus valores. E aí ele já vai aceitar um cara chamado value, que realmente vai ser os caras que vão estar sendo compartilhados entre os componentes e tudo mais. Esse children eu tenho que chamar ele aqui no componente. E eu vou utilizar uma outra interface chamada context props. Vou tipar também, dizer que é um children, é um React Node. Geralmente quando a gente vai fazer childrens, a gente vai dizer que é um React Node. Por que children? Porque lá no meu app, no meu main, eu quero que ele fique dessa forma, como esse chakra provider tá. Então ele vai ter que ter um filho. Esse filho é justamente o children que vai permitir. Esse children, aqui eu tenho que só tipar, dizer que ele é um do tipo context props. Maravilha. E aí a gente vai ter que fazer o tema e o toggle theme aqui. A gente já tem mais ou menos o context pronto. O que a gente precisa fazer? Fazer aquela importação, a mesma importação que eu estava fazendo. Theme, toggle theme, diretamente do meu use theme, use storage, né? Melhor. Importar eles diretamente do hook. Temos aqui o tema e o toggle theme aqui. Né? Aí a gente pode fazer um atalho que seria basicamente um export const use theme, que vai ser o nome que eu vou dar para na hora de chamar, como igual o use storage ali. E aí eu vou fazer const response é igual a use context. Quando eu crio um context, eu tenho que usar essa variável basicamente para usá-la. Então aí basicamente eu tô atribuindo a esse response aqui, eu vou chamar ele de context. Eu vou atribuir a esse context os valores do theme context, que seria quem? Toggle theme. E aí eu vou retornar esse context aqui. Perfeito. E basicamente, realmente ele está pronto, né? Esse theme provider eu preciso exportar também, porque eu tenho que colocar lá no meu main em volta de tudo. Então, tá por volta de tudo.
Então todos os filhos dele vão ter acesso ao meu time e meu toggle time. Perfeito, o context está pronto para usar. Vamos lá no meu componente aqui e dar um const aqui e use time, né? Porta ele do Hooks aqui. Quando eu der o Ctrl espaço, vai aparecer aqui eles para mim. Então eu vou usar o time e o próprio toggle time, né? Então vão ser o mesmo. Aqui ele que realmente vai precisar do Dark, então eu vou importar, porque ele faz a verificação, né? Só checa de quando tá Dark. Enquanto isso, lá no meu app, ele está reclamando que também precisa do time por volta, né? O tema atual. E aí eu coloco aqui o tema através do meu use time. Eles são o mesmo tema, então vão estar compartilhando aí do mesmo tema. Compartilhei do Hooks, beleza. Então vamos fazer nosso teste. Tá aqui o tema, mesmo fluxo, né? Atualizar a página, a gente já vai ter ele aqui atualizado. Então basicamente é isso, fazer um dark mode com stitches. E ainda a gente já tem um bônus de colocar no storage tema atual, para que quando a gente atualize ele permaneça o tema atual, né? E aí, como eu falei, vamos colocar, hospedar isso aqui pra gente ver realmente funcionando em produção. Bom, como eu havia falado, vamos colocar aqui em produção. Então, estou aqui na minha VSL com a conta da SegLab. Eu vou importar aqui o Stitches Video, né, o projeto, e dar o deploy. Vai dar um time para fazer o deploy. Então, beleza, foi aqui já. Go to dashboard, vamos ver como é que ele ficou em produção. Aquele esqueminha lá, Stitches aqui, ó. Então, Dark manteve aquele corte que teve no começo do vídeo. Então, basicamente está pronto. Então, esse é o Dark Mode aí com Stitches. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Compartilhe, curta, comentem, passe para os amigos. Vai ter vários vídeos ainda nos nossos roteiros aí. E aguardo vocês no nosso próximo vídeo. E valeu!